Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui a tia Pati com mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos ver proporcionalidade e divisão em partes iguais. Mas nós vamos começar observando proporcionalidade, tá bom? O que vem a ser isso, tia? Calma, eu vou te mostrar rapidinho o que é isso, mas antes você tem que dar atenção para o nosso mascote, né? Mascotezinho da nossa turma, que é o Patinha. E o Patinha está aqui dizendo para você que hoje nós vamos abrir o livro de matemática na página 46. Fica de olho, viu? Qualquer momento o Patinha vai estar com a gente hoje, exclusivamente para nos ajudar no posicionamento das páginas sobre o conteúdo de proporcionalidade e grandezas. Por exemplo, essa aqui é uma imagem que tem aí na sua página 46, que a gente fica com uma dúvida. Perceba, uma mãe e uma filha estão aqui, ó, no supermercado e elas estão interessadas em comprar iogurtes. Mas aqui a gente tem um litrão custando R$ 5,80 e aqui nós temos uma bandeja com 6 copinhos que custa R$ 4,00. Você está vendo a diferença de preço? Mas você também consegue perceber a diferença de conteúdo? A impressão que a gente tem é que o litro do iogurte vem mais quantidade de iogurte do que a bandeja com a cartelinha de 6 unidades. Não é verdade? Pois é, isso é proporção. À medida que nós temos o aumento de uma das grandezas, a outra também pode aumentar. A gente chama isso de proporção direta, ou no caso, né, a gente vai estar falando de grandezas que são diretamente proporcionais, tá bom? É simples assim. Supondo que a gente precise comprar uma maior quantidade de iogurte, nós também iremos pagar uma maior quantidade de dinheiro. Então, a gente precisa entender, primeiramente, que para a gente trabalhar proporção, nós vamos ter duas grandezas. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido, tudo que pode ser mensurável, tudo que é medido. Como, por exemplo, no caso aqui, a quantidade de iogurte e os valores em reais. Então, nós temos aqui duas grandezas que podem ser medidas proporcionalmente. À medida que a quantidade de iogurte aumenta, eu também aumentarei o preço a ser pago por ele. Se eu comprar apenas 1 litro de iogurte, pagarei R$ 5,80. Se eu comprar 2 litros de iogurte, pagarei mais, né? Já pagarei R$ 11,60. Então, é isso que é proporção. À medida que algo aumenta, automaticamente a segunda grandeza também acompanha o seu nível de crescimento, ok? É difícil? Acho que não, né? Mas, ó, vamos ter aqui, então, uma ideia sobre grandezas proporcionais. Olha o Patinha dando a dica para você em qual é a página que você está estudando nesse momento, tá bom? Bom, nessa página aqui, nós estamos falando sobre massa de modelar. Aqui tem a receita, se depois você quiser preparar sua própria massinha de modelar, tem a receita com a lista de ingredientes e também com o modo de fazer. Porém, o que nos chama mais a atenção aqui é a quantidade de ingredientes que está sendo utilizado nessa receita para fazer a massa de modelar. Por quê? Pense comigo, se eu for fazer uma certa quantidade de massa de modelar, eu vou utilizar esta quantidade de ingredientes que está aqui. 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de água, 3 colheres de sopa de óleo e corante alimentício. Até aí, tudo bem. O caso que eu quero fazer você refletir comigo é: e se por acaso, em vez de eu fazer uma receita, eu queira fazer 2 receitas, eu queira dobrar a quantidade de ingredientes para fazer um pouco mais de massinha? Então, automaticamente, você deve perceber que as medidas de ingredientes serão duplicadas, ou seja, dobradas. Então, por exemplo, para uma receita, eu utilizarei 1 xícara de sal. Para 2 receitas, 2 xícaras de sal. Para uma receita, 4 xícaras de farinha. E para 2 receitas, proporcionalmente, 8 xícaras de farinha. E assim por diante. Perceba
que a quantidade de ingredientes, ela dobra. A gente tem que fazer 2 receitas, então nós temos que dobrar a medida de ingredientes. Isso é a grandeza proporcional, ou seja, aqui nós estamos vendo a quantidade de produtos que eu vou utilizar para fazer a massinha e aqui a quantidade, mesma quantidade que eu vou precisar para usar a massinha, só que 2 vezes mais. Então, a gente percebe que eles aumentaram, mas na mesma proporção, tá certo? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro para a gente hoje. Vamos comparar então aqui, em vez de fazer na massinha caseira, vamos comparar as 2 grandezas que a gente tem nesse problema, considerando a massinha de modelar já pronta. Por exemplo, aqui nessa caixinha de massinha, eu tenho 6 unidades e elas custam R$3. Então, observe, nós temos a quantidade de unidades envolvida dentro da caixinha e temos a quantidade em dinheiro. Então, nós temos 2 grandezas. Vamos dizer que eu queira calcular o preço de 18 unidades de massinha. Por enquanto, eu tenho só o preço de 6 unidades. Mas eu quero saber quanto custa 18 unidades da massinha. Como que a gente vai fazer isso? Utilizando esse esqueminha aqui. Olha só, o preço de 6 massinhas é equivalente a R$3. Então, automaticamente, eu vou aumentar essa quantia proporcionalmente. Então, eu tenho que descobrir por quanto que eu vou multiplicar a quantidade das unidades da massinha para que automaticamente do mesmo lado do preço eu utilize o mesmo número para multiplicar na mesma proporção. Fica muito fácil. De 6 para 18, eu vou utilizar vezes 3. É o triplo do valor, porque 3 vezes 6 é igual a 18, portanto, eu vou multiplicar por 3. E se eu multipliquei a quantidade da massinha por 3, eu multiplico os valores por 3. Eu pago R$3 a cada 6 massinhas, mas se eu multiplicar por 3, 3 vezes 3, 9. Pagarei R$9. Fácil, né? Pois é, a quantidade de unidades de massinhas aumentou e automaticamente o preço também aumentou, o que significa que as 2 grandezas aumentaram proporcionalmente. Agora, e se eu fizesse o inverso? Suponhamos que eu não quero essa quantidade grande de massinhas, eu não quero 6 massinhas numa caixinha, eu quero comprar avulso, eu quero comprar 2 unidades apenas. Eu posso fazer também essa proporção de uma maneira inversa. Por exemplo, no caso, em vez de nós multiplicarmos por 3, vamos dividir por 3. Eu tenho 6 massinhas que custam R$3. 6 dividido por 3 vai ser igual a 2. Eu quero 2 massinhas. Ok. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Ótimo. Significa dizer que cada 2 massinhas custa apenas R$1. Então, perceba que, da medida que a quantidade de massinhas aumenta, o valor será proporcionalmente aumentado. E à medida que a quantidade de massinhas diminui, o valor será proporcionalmente diminuído. Entendeu? Muito bem. Agora, a gente precisa prestar, nossa, fugiu a palavra agora, né? Prestar atenção. O que é essa definição de grandezas proporcionais? É quando uma grandeza dobra e a segunda grandeza também precisa dobrar. Ou quando uma grandeza diminui pela metade, a outra também precisa ser reduzida pela metade. Então, é um raciocínio bem simples. Grandezas proporcionais. Agora você já sabe o que é proporção, certo? Elas aumentam igualmente e diminuem igualmente, ok? Mas de maneiras proporcionais, tá bom? Por exemplo, aqui temos na página 49 uma lista de ingredientes que nos garante o preparo de um bolo sem farinha de trigo. E aqui nós temos a lista de ingredientes, né? Está aqui na página 49, né? Vai utilizar 6 ovos, 3 colheres de sopa de chocolate, 2 colheres de sopa de manteiga, 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 xícara de coco ralado. E temos também o modo de preparo. Depois você pode fazer junto com a mamãe, né? Fazer junto com ela aí este delicioso bolo que não vai, né? A questão aí da farinha de trigo. Mas perceba, nós temos os ingredientes aqui, não é isso? Ok, nessa coluna que nós temos na página 49, olha que o patinho aqui no fundinho aqui, ó. Aqui embaixo ele está explicando pra gente que é na página 49 que a gente faz essa atividade.
Para a gente poder calcular a quantia do bolo, né, o tamanho do bolo, por exemplo, que a gente vai fazer, a gente pode pensar no seguinte. Primeiro, eu vou observar a quantidade de ingredientes que eu tenho na receita. Então, você vai pegar o seu livro, vai abrir ele aí na página 49, vai prestar atenção aqui, ó. 6 ovos, 3 colheres de sopa, 2 colheres de chocolate, né? 2 colheres de sopa de manteiga e assim por diante. A partir da observação dessa receita, você vai colocar aqui, ó, o dobro da quantidade de ovos, a metade da quantidade de ovos e o triplo da quantidade de ovos, porque assim, se a gente quiser fazer um bolo dobrado, né, fazer uma receita dobrada, a gente tem aqui as quantias. Se a gente quiser fazer um bolo menor, a gente quer fazer só a metade da receita, a gente vai ter aqui as quantias. E se quisermos fazer um bolo tamanho família, teremos que triplicar a quantidade, teremos aqui todos os itens triplicados. Então, vamos tentar fazer? Ok. Eu tenho aqui, então, nas quantidades de ovos, segundo a nossa receita, 6 ovos. Qual é o dobro de 6? 6 vezes 2, 12. Muito bem. Chocolate em pó, 3 colheres de sopa. Qual é o dobro de 3? 3 vezes 2, 6. Então, serão 6 colheres. Manteiga, 2 colheres. 2 vezes 2, 4. Perceba, o dobro é só você multiplicar por 2. Açúcar, 5 colheres de sopa. 5 vezes 2, 10. 1 colher de chá de fermento em pó. Fermento é 1 colher. 1 vezes 2, 2. 1 xícara de coco ralado. 1 vezes 2, 2. Agora nós vamos reter esses valores pela metade. Eu tenho 6 ovos na receita original. Qual é a metade de 6? É 6 dividido por 2. Aquilo que é metade é aquilo que eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 colheres de sopa de chocolate. E agora? 3 é um número ímpar. Como é que eu divido? É simples. Se você tem 3 colheres, uma colher para um lado, outra para o outro. E a do meio você divide na metade. Então, seria 1 colher e meia, certo? 1 colher e uma metade, 1 colher e meia de chocolate em pó. 2 colheres de sopa de manteiga. Nós vamos reduzir pela metade, 1 colher de sopa. 5 colheres de sopa de açúcar. 5 também é um número ímpar. Então, ficaria 2 colheres e meia, certo? 1 colher de chá de fermento em pó. Meia colher de chá. 1 colher, aliás, 1 xícara de coco ralado, meia xícara de coco ralado. Perceba, existem momentos em que você vai precisar utilizar, principalmente nas receitas, a grandeza chamada meia, ou seja, meia porção, meia medida, tá bom? Então, é mais ou menos assim. E agora nós vamos triplicar a quantia da receita. 6 ovos vezes 3, 18. 3 colheres de sopa de chocolate em pó. 3 vezes 3, 9. 2 colheres de sopa de manteiga. 2 vezes 3, 6 colheres. 5 colheres de sopa de açúcar. 5 vezes 3, 15 colheres de açúcar. 1 colher de chá de fermento. 3 vezes 1, 3. 1 xícara de coco ralado. 3 vezes 1, 3. Então, aqui nós temos 3 formas de fazer esse bolo com receita dobrada, receita pela metade e receita triplicada. Então, a gente tem aqui os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer esse delicioso bolo. Bom, indo agora para a página 50, eu quero fazer com você aqui alguns exercícios também. Por exemplo, ali no modo de preparo diz que o bolo precisará ficar assando por 30 minutos, tá bom? Agora, coloque a massa na forma que você untou e asse por cerca de 30 minutos. Bom, quanto tempo vai levar para assar um bolo com o dobro dos ingredientes da receita original? Se a receita original, ela vai passar 30 minutos assando, quanto tempo você acha que vai levar para assar o bolo com o dobro dos ingredientes? Será que o tempo também dobra? O tempo aqui não dobra. Nós vamos usar os mesmos 30 minutos. Nesse caso,
a gente não tem um crescimento proporcional, não. Por quê? Porque a quantidade de tempo que você vai deixar o bolo lá não interfere em nada, porque o que vai ser colocado como fator determinante para o preparo do bolo é simplesmente o tempo que ele vai ficar sofrendo a ação do calor. Então, independe se você vai fazer o bolo com a quantia dobrada ou triplicada ou pela metade, o tempo de assar o bolo será o mesmo, tá bom? Agora me diga uma coisa, a temperatura do forno precisa diminuir para 100 graus para você assar o bolo usando a metade dos ingredientes, já que a receita diz para deixarmos o bolo assando numa temperatura de 200 graus? Será que para a gente assar um bolo com a receita pela metade, precisamos diminuir a temperatura pela metade? Não. E por que não? Porque o tempo para assar, né, depende da temperatura do forno. Então, isso é totalmente independente do tamanho da receita. O tempo de exposição ao calor não tem nada a ver com a quantidade de conteúdos, de elementos, de ingredientes para fazer o bolo, ok? Bom, mas vamos continuar aqui, ó. Sabendo que a quantidade de chocolate em pó e o preço são proporcionais, vamos completar o esquema escrevendo o preço das embalagens de chocolate em pó indicadas aqui no campo a seguir. Bom, nós temos então 200 gramas de chocolate e temos aqui 100 gramas de chocolate. Se nós fizéssemos uma suposição de que 200 gramas de chocolate custam R$8, quanto será que custaria 100 gramas de chocolate? Muito simples, 200 e 100 são duas grandezas que você pode perceber que estão diminuindo. Olha, eu tenho aqui 200, eu diminuí para 100, eu reduzi pela metade. Portanto, o preço também cairá pela metade. Então, a gente está fazendo uma proporção para menos, certo? Se 200 caiu para a metade e ficou 100, qual é a metade de 8? A metade de 8 é 4, muito bem. O que foi feito aqui? Divisão por 2. 200 dividido por 2 ficou 100. 8 dividido por 2 ficou 4, ok? Então, aqui no caso, nós temos essa quantia aqui, ó, de valores. Olha, o achocolatado está aqui, ó. Patinha mostrando aí pra gente na página 50, tá vendo, ó? Observe o preço de uma embalagem de chocolate em pó vendida em um supermercado. 200 gramas, R$8. Por isso que nós fizemos esse cálculo aqui. Agora, perceba, se ali nessa imagem nós temos achocolatado em pó de R$8 cada 200 gramas, e se eu comprasse 600 gramas desse chocolate, sabendo que o valor dele é de R$8, como ficaria esses valores? Agora eu não vou mais diminuir a quantidade, e sim aumentar a quantidade. Cada 200 gramas de chocolate equivale a R$8. Agora eu preciso comprar o triplo, porque é 200 mais 200 mais 200 gramas, que vai dar 600 gramas. Então, como ficaria isso? Ficaria desta maneira aqui. 200 gramas, eu vou multiplicar por 3, terei 600 gramas, que é o que eu quero comprar. Então, automaticamente, o preço também ele vai subir por 3. 8 vezes 3 é igual a 24, tá bom? Então, agora você já sabe como fazer este problema. O próximo e o último de hoje, que eu vou deixar vocês fazendo as outras atividades sozinhos, é o seguinte: se eu tivesse que comprar 1 quilo desse chocolate, já que 800 gramas é equivalente, aliás, 800 gramas não, perdão, R$8 é o valor equivalente a 200 gramas, tá bom? Cada 200 gramas custa R$8. Então, eu tenho que ter aqui 200 gramas equivale a R$8, ok? Cada 200 gramas equivale a R$8. Para eu chegar em 1 quilo, eu tenho que multiplicar esse valor, já que 1 quilo é maior, então eu tenho que multiplicar. Se o valor fosse menor, eu dividiria. Então, vamos lá. 200 vezes 5 é igual a 1 quilo, ou 1000 gramas, ok? Então, se eu multipliquei por 5 aqui, na questão da massa, eu tenho que multiplicar por 5 na questão do preço. 8 vezes 5 igual a 40. Então, é isso.
quando eu quero fazer uma conta, um cálculo de proporcionalidade, se a grandeza aumentar, a outra automaticamente acompanha o crescimento de maneira proporcional. Ou seja, se eu aumentei aqui a quantidade a ser comprada de chocolate em pó, automaticamente do outro lado a mesma proporção tem que acontecer e aumentar o valor do preço. Mas perceba que mesmo que os preços aumentem e o valor da massa aumente, a proporção aqui é vezes 5, tá vendo? Então isso que é proporção, é a quantidade que nós vamos aumentar ou diminuir em ambas as grandezas, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, vou deixar você fazendo as atividades da página 51 e 52. Você vai ler e interpretar todas as questões e responder da maneira como você compreender, ok? Lembrando que a gente vai fazer as atividades da página 51 e 52 agora e na sala de aula virtual a gente vai retirar todas as nossas dúvidas, ok? Então um beijo para você, bons estudos e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!